nosso convidado, vem cá, as câmeras, vem cá, o Jefferson. Eu quero dar um abraço, um bom dia carinhoso ao nosso grande amigo, que você já sabe, né? Bom dia. É o diácono Francisco Almeida de Araújo. Isto. Esse mesmo? Exatamente. Bom dia. Bom dia, meu Seja bem-vindo de coração. Muito obrigado. É uma alegria muito grande aqui, a TV Século XXI, os estúdios do Você Pode Ser Feliz, está recebendo hoje o senhor aqui para contar esse testemunho. Uma pessoa que descobriu um tesouro. O senhor quer partilhar conosco esse tesouro? Sim, vamos partilhar conosco? Porque isso é que a nossa igreja nos ensina exatamente isso, que nós não guardamos, escondemos os tesouros, nós queremos repartir. Não pode. Temos que mostrar. Sim, as coisas de Deus têm que ser mostradas. Quanto mais a gente demonstra, fala desse tesouro, mais valioso ele fica. Com certeza. Então, gente, olha, depois os teólogos apareceram também, falaram conosco, mas é uma alegria muito grande, o diácono Francisco, né? Francisco, posso abaixar aqui? Agora a lapela. Eita, esse é o programa ao vivo. Tudo aqui é ao vivo, gente, hein? Então, eu queria de coração agradecer, é uma satisfação muito grande. Eu queria que o senhor contasse brevemente de onde o senhor está vindo, antes de começar a contar a história, né? Okay. Uma história emocionante. Eu já ouvi a história, já li a história e me emocionei muitas vezes. Eu tenho certeza que você também vai se emocionar. Queria saber que o senhor está vindo aonde? Bom, primeiramente eu quero agradecer, acima de tudo, a Deus Nosso Senhor, a nossa mãezinha do céu, Nossa Senhora. Agradecer o Vicente, nosso diretor, e agradecer a você, Frei Rinaldo, pelo privilégio. Eu tenho consciência de que participar do seu programa é um privilégio. E é uma alegria, porque é um programa que tem uma audiência muito grande, graças a Deus. Graças a Deus. Está feliz? Sim, claro. O católico é uma pessoa que pode dizer aqui em todas as circunstâncias, sou feliz. Porque nós temos nosso Senhor, que nos ama, que mora em nós. Tá vendo isso? E essa felicidade ele vai partilhar com você, para que você também, na sua casa, sinta-se feliz, abençoado, querido. Afinal de contas, você é o dono do nosso programa, você já sabe disso, né? Então partilhe essa felicidade. Se você não está feliz, como eu disse no início, partilhe também para cá, porque nós queremos que o Senhor transforme a sua vida, como transformou a minha, como transformou a vida do diácono Francisco, como transformou a vida de todos os nossos técnicos aqui, mas também vai transformar e quer transformar a sua vida. Eu perguntei no primeiro bloco, e o senhor está vindo da onde? Eu estou vindo de Anápolis, Goiás, onde nós estamos já há 17 anos. Fui ordenado diácono permanente, lá nessa diocese de Anápolis, em 1987. Então, nós trabalhamos lá. Fiz uma voltinha antes de chegar aqui, para o Rio de Janeiro, aqui cidades do interior do estado de São Paulo, mas estamos aqui pela graça de Deus. Diácono Francisco, o que aconteceu naquele culto dominical? Muito bem. Em Atibaia. Me permita fazer uma introdução para que o telespectador possa perceber a grandeza daquele momento. Na minha formação para ser pastor, no curso de teologia que eu fiz, e até antes, na escola dominical, nos cultos de estudo, como batista, eu pertencia a um grupo de batistas chamado Batistas Independentes. Os batistas são divididos em vários grupos. Só de batista independente tem por volta de 25 grupos. O que eu aprendi? Eu aprendi com relação à Eucaristia, que eles chamam de ceia do Senhor. O que eu aprendi? Aquilo que Zwinglio, um dos primeiros líderes da Reforma, ou melhor dizendo, uma linguagem mais sociológica da Revolução Protestante, eu aprendi que a ceia do Senhor é um memorial, uma recordação. Não passa disto. Não é um sacramento. Não há nenhuma presença. Só uma lembrança. Só uma lembrança. Mas então por que se faz? Se faz, na maioria dos grupos oriundos do protestantismo, se faz uma vez por mês. Outras estão fazendo uma vez por ano. E algumas denominações já não fazem mais. Não há ceia mais. Perdeu o hábito. Perder o hábito. Porque é apenas uma ordenança. O senhor mandou fazer, então você faz. Zwinglio, então, como já falei, ele nega qualquer tipo de presença. É diferente de Lutero. Porque Martinho Lutero ensinava a consubstanciação. O que quer dizer isso? Que Cristo está presente substancialmente, mas não há mudança da substância das espécies consagradas. Calvino também não nega a presença.
Calvino, hoje na linguagem informática é mais fácil entender o que Calvino queria ensinar. Calvino fala de uma presença virtual. Ele dava como exemplo o Sol, que está a milhões de quilômetros de distância da Terra, mas está presente através dos seus raios, do seu calor. Ele fala dessa presença. Mas o Zwingli é o que nega toda e qualquer presença. A presença está, não por causa da ceia, está porque 2 ou mais estão reunidos em nome do Nosso Senhor. Okay. Quer dizer que nenhum deles afirmava que a presença é real, concreta ali. Uma por participação, outra por irradiação. Não como nós, no sentido de mudança de substância, né? Transubstanciação, uma palavra um pouquinho, precisava explicar o que é substância. Ou seja, o pão e vinho em corpo e sangue do Senhor. Substância é aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é. É isso. Tá? Então há mudança. Já não é mais pão, nem vinho, mas é corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que eu aprendi, ou seja, não há nenhuma presença. E também aprendi, em teologia pastoral, de que considerando, vou usar a frase que eu ouvia do meu professor, considerando que do Brasil, a maioria dos membros das nossas igrejas são oriundos do romanismo, expressão usando o romanismo. Essa expressão, era necessário que, por ocasião da celebração da ceia do Senhor e da celebração do batismo, se tirasse ainda alguns restos de ideias de presença, de sacramento, etc. Então, neste domingo, nesse primeiro domingo do mês de outubro de 1982, era o primeiro domingo do mês, eu estava celebrando o que se chama a Ceia do Senhor. Na Igreja Batista. Na Igreja Batista. Estava ali o povo. Aqui em São Paulo. Em São Paulo. Em Atibaia. São Paulo. Ia fazer aquilo que sempre fazia. O que é que se faz? Após a escola dominical, toda a congregação se reúne. Sobre a mesa estavam bandejas com pedacinhos de pães, cálice de suco de uva, que não usam vinho, e se canta, por sinal, belos hinos do cantor cristão, alusivos, a que se refere ao sacrifício de Nosso Senhor no Calvário. Depois, o pastor vai fazer o seu sermão, a sua homilia, e, como já disse, se lê uma passagem da Sagrada Escritura, mas na homilia era preciso combater, é uma homilia apologética, se combater a ideia de sacramento. Era o que eu ia fazer. E a igreja estava cheia. Cheia. O senhor era pastor. Pastor. Então, eu abri, como já havia feito muitas outras vezes, nesse trecho que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e seguintes. E lá o apóstolo São Paulo diz, eu recebi do Senhor o que vos transmito a vós, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, já estamos no versículo 24, e o deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Muito bem. Eu não tinha dúvida, isso é importante. Eu não tinha absolutamente nenhuma dúvida com relação ao ensino que eu aprendi na Igreja Batista. Eu tinha convicção que não há presença nenhuma. Só que aconteceu algo insólito, algo inesperado. O que aconteceu? Quando eu acabei de ler, isto é o meu corpo, veio ao meu coração, veio à minha mente, assim, isso é uma coisa muito subjetiva. Uma luz, muito subjetiva, muito difícil de verbalizar isto. Veio ao meu coração, à minha mente. Eu não ouvi uma voz, não ouvi uma locução inteira. É muito difícil isso. Eu só vou dizer o que aconteceu e fica mais fácil. Veio ao meu coração o seguinte, como é que você pode ler isto é... Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Isto é meu sangue, e depois se fechava a Bíblia para dizer o contrário. Isto representa, isto simboliza. O senhor já tinha lido esse texto várias vezes? Muitas vezes, pregações. Nós já tínhamos feito no curso de teologia a exegese a partir do texto original, versículo por versículo, etc. Então, aquilo veio, eu não deixei transparecer. Não deixei transparecer, continuei, fiz o meu sermão, se fez, celebrou-se a ceia, então, fui para casa, mas aquilo começou a me incomodar. Qual a impressão que eu tive naquele primeiro momento? É uma tentação.
É o diabo, é o demônio, é o inimigo que quer. E eu aprendi também, né? E como é que eu vou lidar com uma tentação? Se lida com a palavra e a oração. Foi o que eu fiz. Eu comecei a entrar no meu quarto, fazer minhas orações e vou tirar essa tentação. Sozinho, sem dizer para ninguém. Sim, claro. Porque quem conhece... Veja, Frei, essa pergunta é interessante. E muito importante pelo seguinte, porque só quem está lá dentro conhece a psicologia. Como seria recebido um fato se eu dissesse para os fiéis, olha, me veio aqui uma dúvida. Tudo errado. Ainda, mesmo, não precisa dizer isso. Isso seria muito forte. Mas dizer assim, me apareceu uma dúvida aqui. Isso já seria... É terrível. O senhor é ministro, era pastor. Sim, eu não poderia, porque se eu não posso transmitir uma insegurança para os fiéis. A gente não pode transmitir isso. E eu pensei, é uma tentação, me livro dela. Não há necessidade de compartilhar com ninguém. Pensei, isso aqui vai ser fácil. Comecei, a coisa foi ficando cada vez mais forte. Então eu entrava no meu quarto, dobrava os meus joelhos, abria a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, nos textos que se referem à ceia do Senhor. E, a princípio, eu tinha a Sagrada Escritura, da versão de João Ferreira de Almeida, que diz substancialmente a mesma coisa das nossas Bíblias, a versão Ave Maria, a Bíblia de Jerusalém, etc. Mas, a princípio, eu colocava a Sagrada Escritura aberta, né? E alguns livros de teologia. Eu posso mencionar nomes, que isso é muito importante, esses nomes. Talvez o senhor não vai entender aqui, a maioria não vai entender por que esses nomes, mas é importante se algum irmão evangélico estiver ouvindo. Aliás, abra um parênteses para dizer o seguinte, Freira, eu não vim aqui para ofender quem quer que seja. Eu não vim aqui para falar mal dos meus irmãos batistas, não, de jeito nenhum. Eu vim contar algo que aconteceu na minha vida, porque eu amo muito a eles, tenho muito carinho por eles, dou graças a Deus porque aprendi muita coisa boa lá, que depois vi que são coisas que nós temos também na nossa igreja. Exato. Não é uma coisa que nós não temos. Todas as coisas boas que eles têm estão na nossa igreja. Mas aprendi muita coisa, como a gostar de ler a Bíblia, gostar de estudar a Bíblia. Então eu abri esse parênteses para dizer que não quero. Se tem um irmão evangélico ouvindo, diga, olha, eu te amo. Ele quero muito bem e não quero magoá-lo de forma alguma. Mas se porventura, por uma infelicidade, eu lhe magoar, eu já lhe peço antecipadamente perdão. Não é esse o meu objetivo. Mas gostaria que você também abrisse a sua Bíblia para estudar. É a nossa intenção, queremos que você seja feliz junto com Deus. Então, eu comecei a estudar a princípio aqueles livros. Charles Chiniquy, Rafael Joia, Aníbal Pereira Reis. Todos feras da teologia. Nesse âmbito. Por que eu estou mencionando? Porque realmente eram ex-padres, já faleceram todos. Então, são livros que eles escreveram, deixaram o sacerdócio, escreveram livros refutando a doutrina católica da transubstanciação. Então, eu estava com aqueles livros. Mas aí lembrei-me, depois de alguns dias estudando, eu lembrei de uma coisa que eu aprendi. Isso que aprende, quem entra, está no meio evangélico, você aprende, é das primeiras coisas que você aprende. O que os evangélicos ensinam de uma maneira geral? Nós só cremos naquilo que está na Bíblia. É a única regra de fé e conduta. Só na Bíblia. Não quer saber de Deus. Eu falei, poxa, eu ensino isto, eu vou fazer isso, não quero saber desses livros. A verdade é aqui. Okay. Bom, isso não foi um dia, nem um mês, nem 2 meses. Foi um longo tempo. Quanto mais eu estudava, depois se alguém quiser que eu dê alguns exemplos, de exegese, qualquer coisa, tudo bem. Mas quanto mais eu estudava a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, a Bíblia, mais eu me convencia de que a Igreja Católica ensina a doutrina verdadeira, aquilo que realmente Nosso Senhor ensinou. Ele disse, isto é o meu corpo. E nós católicos dizemos, amém, eu creio e pronto. Então, olha... Isso é ser evangélico. Isto é crer.
É preciso, ainda tem para fazer uma observação? Claro que sim. Sim, é preciso ver que o protestantismo nasce num contexto racionalista. E isso tem uma influência na teologia. Exato. Então, você tem que acompanhar um raciocínio, você que está em casa. Pastor de uma igreja batista que estava participando de uma ceia e lá na ceia a orientação que ele dava e os outros também davam é que aquele momento que estavam fazendo lá era uma representatividade da ceia do Senhor naquela quinta-feira santa. Pãezinhos, o suco de uva, enfim, representava só. Mas, lendo a palavra de Deus, ele descobriu algo mais. Cristo disse, não, isso aqui não representa. Isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue. Diácono. Então, veja que nós estávamos falando. Quanto mais eu me atinho ao estudo em todas aquelas passagens da Sagrada Escritura que falam sobre a Eucaristia, ou, como dizia, a ceia do Senhor, e isso começa lá no livro de Gênesis. Percorre toda a Sagrada Escritura. Quanto mais estudava, mais eu me convencia de que não era uma tentação, mas sim uma inspiração do Espírito Santo. E quero narrar o momento exato em que eu tomei a decisão de procurar a igreja, procurar um padre. Porque deve ter sido muito, muito, muito difícil para o senhor. Realmente. Falar assim, a gente nunca consegue transmitir tudo. Porque não é fácil. Porque alguém já disse, e é uma verdade, abandonar, deixar as suas convicções é mais difícil do que abandonar os próprios filhos. Alguém disse isso? Não é fácil. Eu entrei em ansiedade. Porque, veja, eu aprendi aquilo, ensinei durante tanto tempo aquilo, de que não está presente. Daqui a pouco a Sagrada Escritura, eu começo a perceber que Nosso Senhor não usou o verbo representar, ou simbolizar, e há 40 verbos no aramaico que poderia ser usado, ele usou isso. E alguém pode dizer, mas em outras circunstâncias ele usou o verbo ser, como eu sou o caminho, eu sou a videira verdadeira. Sim, mas é preciso ver o contexto. Vai ver que ali se tem que entender literalmente. Tudo isso a gente responde, o vídeo vai ajudar e etc. Eu estava, então, vendo tudo isso e eu comecei a entrar. Não era fácil. Não é fácil. Não é pensar, olha só, eu estava errado. Puxa, vamos fazer caso. Não. Claro, porque você não era com todo carinho. Porque as minhas dúvidas não eram só essas. Eu não aceitava o primado do Papa, eu não aceitava a doutrina do purgatório, eu não aceitava nenhum dos dogmas sobre a Virgem Maria. Então não é fácil. Muitas vezes eu tinha que parar o estudo, sair para fora da casa, esparecer um pouco, porque não é brincadeira. É um sofrimento físico, emocional muito grande. E aí eu volto aqui para o momento em que eu decidi. Tomou a decisão. Tomei a decisão. Eu estava no meu quarto, ajoelhado, só com a Sagrada Escritura, só havia algo além da Sagrada Escritura, que era uma concordância do grego, que não existe, pelo menos não existia na época em português, mas uma outra língua. Eu estava vendo o que o texto grego diz. E me ajudou muito. Eu estava com o Evangelho de São João, capítulo 6. Discurso sobre o pão da vida. Pão da vida. Porque aparece em português 5 vezes a palavra, o verbo comer. Mas no texto grego são 2 verbos. É o fagê e o trogo. Para quem conhece. E eu percebi, por esses velhos, que o discurso tem que ser interpretado literalmente. O Nosso Senhor está dizendo aos judeus, ele está falando na sinagoga de Cafarnaum. Então é preciso ver o que não era lá alguém levantar para dar opiniões, mas se levantar para dar. Passar. Não era uma rodinha de amigos. No rodinho, não. Discutindo temas. É preciso ver isso. A autoridade, não só que o Nosso Senhor está vestido, mas na sinagoga se reveste disso tudo. É preciso ver isso tudo. Não é acho que. O acho que. E acontece. Ele vai dizer. E o pão, ele fala do maná.
O maná é um tipo, é isso que eu estudei, é um tipo da Eucaristia. O maná, e eu aprendi que o maná foi um milagre. Se eu aprendi lá, veja bem, estou raciocinando ainda como Batista. Se eu aprendi que o maná é um milagre e é um tipo da ceia do Senhor, aponta para a ceia do Senhor, seria um absurdo achar que o tipo é superior ao antítipo, ou seja, que lá é um milagre e aqui não é. Exato. Veja, não se pode, porque todas as figuras, isso está no livro Messias, tudo isso aqui, os tipos são inferiores ao antítipo, ou seja, ao que é a realidade. O maná é inferior à realidade da Eucaristia. Então, vendo essas coisas, nosso Senhor vai dizer, e o pão, olha a promessa, e o pão, o verbo, a colocação, a construção gramatical, principalmente no texto grego, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, a salvação do mundo. Ele está prometendo. Olha o contexto, o momento histórico, está por ocasião da Páscoa. Tudo isso é preciso ver. Mas aí nosso Senhor vai dizer várias vezes, e a minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue é verdadeiramente bebido. Quando eu estudei esse texto e vi essa diferença das duas palavras que se usa no texto grego, eu não tive dúvida. Eu disse, a Igreja Católica está com a verdade. A presença de Nosso Senhor na Eucaristia é um fato. É uma verdade, é bíblico. Ora, eu aprendi a amar Nosso Senhor. Eu me lembro o dia em que na Igreja Batista eu fui à frente chorando, me reconhecendo um pecador e fui para aceitar Jesus, Nosso Senhor, como o único, suficiente Senhor e Salvador. Eu aprendi a amar Jesus. Ora, e se eu amo a Jesus, se eu amo realmente a Nosso Senhor e descubro que ele está na Igreja Católica desta maneira, desta presença, que eu não precisava mais abrir a minha Bíblia para voltar no tempo, recordar algo há 2000 anos, mas eu posso presentear algo que se torna permanente na igreja. Eu não tinha outra alternativa. Eu tinha me ajoelhado aquela tarde, ainda como pastor, com a cabeça aí cheia de dúvidas, mas quando vi isso, eu disse, a igreja está com a verdade, eu vou me levantar e vou procurar um padre. E o senhor foi? Eu fui. Como foi a reação? Aí fui procurar o meu querido amigo, pároco da igreja de Paróquia São Francisco, aqui pertinho, em Bragança Paulista, o Monsenhor José Lélio Mendes Ferreira. Então foi curioso. Eu fui procurá-lo, aí, muito bem. A minha esposa sabia que eu estava fazendo um estudo. Mas achava que fosse um estudo próprio? Um estudo. Muitos pensavam que eu estava fazendo um estudo para fazer, a minha tese foi sobre a expiação, mas eu estava fazendo um outro estudo, ficou assim. Então, quando eu saí, eu disse para minha esposa o seguinte, ela estava na sala, nós morávamos numa comunidade linda, lugar lindo, pessoas muito boas, pessoas sérias, tem muita gente séria, no meio evangélico, lá na comunidade Palavra da Vida, pessoal, lugar muito bonito. Eu morava lá nesta comunidade. E aí eu disse à minha esposa, meu bem, ore por mim, porque eu estou indo agora à cidade para tomar uma decisão que vai mudar a nossa vida. Mas não de, como toda mulher, ela disse, o que é que você vai fazer? Eu disse, eu lhe conto depois. E fui. Agora, não pense que quando eu tomei a decisão, eu estava ajoelhado. Eu vou sair agora e vou procurar um padre. Quando eu levantei, minha cabeça veio um turbilhão de ideias. Onde eu vou fazer o que agora? Deixo de ser pastor, deixo de ser professor de teologia, vou fazer o quê? Vou ficar desempregado. Isso não é brincadeira. Trabalhando em função da igreja, portanto, a igreja não, aqui. Não me abalou. Vou sair agora e vou procurar a Igreja Católica. Mas e essas outras dúvidas? Eu disse, não, eu vou chegar lá, eu disse, eu quero... sabe a ideia que eu tinha, Frei Reinaldo? Uma ideia até muito infantil, mas era a minha simplicidade. É aquilo que o senhor falou no começo. Se descobre um tesouro,
Quer? Um tesouro que a gente... é um tesouro que vale a pena vender tudo para tê-lo. Eu descubro esse tesouro. Eu pensei, eu chego lá, vou procurar um padre. Padre, é o que eu fiz. Padre, o senhor pode me dar... Eu quero que você veja Jesus na Eucaristia. Eu pensei, pois não, para quê? Pensei que era isso. Que uma coisa fosse mais simples. Então, veja, veio também os amigos. 4 dos meus filhos, 2 estavam noivos. Estavam fazendo teologia para serem pastores. A minha filha mais velha estudando em Curitiba. Os 2 fazendo teologia lá. Ela... O objetivo dela era trabalhar com a evangelização de criança. O meu 4º filho trabalhando numa editora evangélica. Quer dizer, todos nós, uma vida tranquila, muito bem. Em função da evangelização? Veja, e eu sabia das consequências, mas vou dizer para o senhor porque é muito importante isso. Eu não me preocupei muito com a perda do emprego, das consequências que ia ter, que eu conheço, a psicologia, de perder os amigos, isso dói, não é fácil. Mas o senhor sabe, aí chacoalhou, aí eu tremi nas bases, foi quando eu vi uma cena que veio à minha mente, a minha esposa, ela não gosta que eu fale, você está me ouvindo, hein? Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Didi é Benedita, mas é Didi é o apelido Dona dela. Didi, um beijão para a senhora, Dona Didi. Ela está me ouvindo, ela não gosta muito que eu digo isso, porque ela fala assim, como você pôde duvidar do meu amor por você? Mas naquela hora eu pensei, quando eu contar para ela, por que eu tinha receio? Porque ela foi criada, educada num lar não só acatólico, não católico, mas num lar anticatólico. Anticatólica. Então eu pensei, ela vai chegar, senhora. O problema é teu. Eu não tinha como objetivo também chegar e fazer a minha esposa me seguir. Não, nem meus filhos. Até alguns ficaram, tem filhos que estão voltando, estão vindo para a igreja, melhor dizendo, agora. Então não foi assim. Então, mas aí sim, por quê? Porque eu tenho olha, Deus, nosso Senhor, depois das coisas do céu, a Eucaristia, a coisa do céu que está presente no meio de nós, o meu grande tesouro é a minha esposa. Eu tenho um grande amor à minha esposa. Tá vendo? Grande amigo, uma grande companheira. E ele está emocionado. 43 anos que nós somos casados. Eu tenho um grande... Porque esse é o meu grande medo, era perdê-la. Ela, graças a Deus. Didi, eu te amo. Desculpe. Mas... Emociona todo mundo aqui. Eu não peço desculpa nada, eu não peço desculpa nada. Pode dizer. Eu choro sim, porque isso eu amo a minha esposa e eu vivo com esse amor. 43 anos, passamos com dificuldades, muitas perseguições, muitas tribulações. Ela foi o instrumento de Deus para me dar força e tem dado força até hoje para superar todas as dificuldades da vida. Com câncer que tive, nas horas mais difíceis, era ela ali o meu anjo da guarda. Né? Muito bem. E eu fui, então, à cidade. Cheguei lá, fui na igreja que eu conhecia, no centro, a igreja de São João Batista, ali no centro da cidade. Eu passava todos os dias em frente, eu ia ao correio, tinha uma caixa postal. Eu entrei para procurar o padre. Adentrando a igreja, fui procurar o padre. De tarde, vi um moço lá, o senhor é o padre? Eu falei, não, era o sacristão, o Paulo. Eu queria falar com o padre, ele foi comigo até a porta e entrar. Você está vendo aquele predinho amarelo na esquina, Rua José Lucas, ali a casa paroquial e a secretaria. Aí cheguei, lá, ele disse, boa tarde, ainda com meu uniforme de pastor, terno, gravata, colete, bíblia, embaixo do braço e tal, e uma cidade de 70 mil habitantes, conhecido na cidade, e disse, quem é o padre? Aí, sou eu, era o monsenhor José Lélio. Eu fiz muito prazer e tal, me identifiquei, eu gostaria de conversar com o senhor. Aí alguém comentou, já, o senhor é pastor, né? Assim e tal. Ele já ficou, vai ver que é mais um pastor, que ele me contou isso depois, que é mais um pastor que veio aqui para... Obrigado. O senhor já foi procurado por algum, não? Já. Ih, tem profecias, parece gente assim, olha, Deus me revelou essa noite que o senhor tem que vir para a igreja católica, para a igreja batista, etc., ou outra igreja. Eu cheguei, ele disse, mas não, pode falar, mas é particular, gostaria. Ele levantou-se e nós passamos para uma sala ao lado, que era uma copa da casa paroquial.
Quando ele entrou, eu, assim, fiz uma coisa deselegante, faltei com a etiqueta, eu mesmo fechei a porta. Ele olhou para mim e olha, disse para o senhor, que eu estou muito ocupado, o senhor, por gentileza, tem muita coisa para fazer, o senhor seja breve. Ele disse, eu quero saber o que é preciso para ser católico. Ele disse, por favor, sente-se. O senhor aceita um cafezinho, uma água, um refrigerante. É um homem boníssimo, amável, é um pai mesmo, né? Um paizão. E eu disse, eu quero saber o que eu faço para receber Jesus na Eucaristia. Aí eu contei para ele, fez algumas perguntas. Disse, eu não posso fazer isso, só o bispo pode autorizar. Falei, onde está o bispo? Quero falar com ele. Eu queria, eu não queria voltar para cá, eu queria chegar já Jesus. Chegar para minha esposa e dizer, olha, sabe quem está aqui dentro? Olha, aquele que nós amamos, ó, está aqui. Tá? Mas então, de verdade. De verdade. Né? E aí, em Bragança Paulista, vamos lá, vamos. E eu tinha uma Kombi. Bom, a razão de ter uma Kombi, óbvio, porque na época eu tinha só 8 filhos, hoje tem um pouco mais. Então, nós fomos a Bragança Paulista e Dom Antônio Pedro Miziara, alguém de Bragança estiver ouvindo, ligue para o Dom Antônio Pedro, que eu mandei um beijo no coração do Dom Miziara. Eu quero muito bem a Dom Miziara e devo muitos favores a ele. E quando nós chegamos, o Dom Miziara estava esperando, recebeu paternalmente, e eu disse, ali, eu quero, ele falou, aí tudo bem, mas aí fez perguntas, etc. Ele me perguntou, e com relação à Virgem Maria? Eu falei, isso eu não quero saber. Olha, esse negócio de Maria ouve orações, essas coisas, não. E mais isso, eu fui só metendo o pé pelas mãos. Eu falei, bom, então eu não posso dar Jesus na Eucaristia para o senhor, porque é preciso que o senhor... O kit completo. É preciso que o senhor não tenha dúvidas sobre as verdades. Aquilo que a Igreja Católica... Porque comunhão é o sinal, é o máximo dessa comunhão, não só com Cristo, mas comunhão com a Igreja. Aí eu levantei e me disse, então o que eu faço, Dom Miziara? Ele foi fantástico. Ele levantou-se, bateu aqui no meu ombro, senhor Francisco, continue fazendo o que o senhor fez, orando e estudando a sua Bíblia, porque o mesmo Deus que lhe mostrou a verdade sobre a Eucaristia haverá de mostrar as outras verdades da fé. Sabe, hein? E foi feito. No caminho eu não gostei muito, é claro, eu queria, eu voltei, mas no caminho, a sós, quando eu voltei para casa, 11 quilômetros do centro da cidade, eu disse, se eu estava errado todo esse tempo sobre esse assunto, quem me garante que eu não estou errado também sobre os outros? E aí foi, com o tempo, foi estudando. O diácono, o senhor falou, né, que ficaria numa situação, é o Carlos de Passos, Minas Gerais, que ficaria numa situação financeira difícil se deixasse a Igreja Batista. Ficou mesmo? Né? E como está a sua situação hoje, ele pergunta. Mas vamos lá. O senhor foi falar com o padre, ele vai falar, o Carlos, fica ligado que ele vai falar sobre isso. Vamos mencionar isso. Bem, então, voltamos para Atibaia, o padre ficou na paróquia, na casa paroquial, e eu fui para casa. À medida que eu ia me aproximando de casa, alguém já disse que é uma espécie de como ter uma teia de aranha dentro do estômago. Eu não sei, nunca tive teia de aranha, mas se é ruim, é o que eu experimentei. Aquela ansiedade, aquele receio, como é que vai fazer? Mas eu confiei em Deus, Nosso Senhor, né? E fui orando, e quando chegou em casa, era uma área que tinha 5.000 metros lá são uma comunidade, os lotes menores são 5.000 metros. Então a casa, quando eu entrei, ela já estava na varanda esperando, né? Falei, e agora? A dona Didi. A dona Didi, e agora? Aí quando a senhora, e aí, meu bem, o que é? Então o que é que você foi fazer e tal? Eu falei, não, vamos entrar. Aí eu sentei, pedi assento, ela sentou numa poltrona, eu peguei uma cadeira, sentei na frente dela, peguei as duas mãos, disse, olha, meu bem, eu vou pedir um favor para você, eu vou agora contar o que é que eu fiz que realmente vai mudar a nossa vida. A minha já mudou, já está mudando e tal. Mas eu vou pedir um favor a você. Você deixa eu contar o que eu fiz, não me faça pergunta nenhuma, simplesmente ouça. Depois eu vou lhe dar as razões por que eu tomei tal atitude. Tudo bem. Ela ficou assim, né? Olhando para... Segurei nas duas mãos dela
vamos fazer uma oração. Fizemos uma oração, pedindo assistência do Espírito Santo, e terminamos em nome de Jesus, amém, e tal. Aí ela disse, você está transpirando? Hã? Você está transpirando, o que é? Está nervoso? Não, mas estou bem, tá? Ouça aí. Eu disse, olha, meu bem, eu fui à cidade, tomei uma decisão, eu quero dizer para você que eu não sou mais pastor batista. Ela então disse, mas que isso, meu bem? Não estou entendendo, mas que isso? Mas, e aí, e ainda mais, aí eu tinha que ser, já que abriu a porta, senão não vai a boiada inteira. E não sou mais evangélica, agora eu sou católica. Ela tirou, puxou a mão. Que isso? Que brincadeira é esta? Ficou de pé. Que brincadeira é essa? Não é brincadeira, meu bem. Não. Ela punha a mão. Não é mas, meu bem, espere, falei para você. Deixa eu explicar. Não, meu Deus, o que é isto? O que é isto? Não estou entendendo o que é isso. Ela só falava isto. Tá? O que é isto e tal. E começou a chorar. Bem, aí não teve condições, né, de poder explicar para ela naquele primeiro momento. Foi uma noite, final de tarde, uma noite muito difícil. Bem, por fim, foi se tendo condições, se recompondo, é natural aquilo. E ela acabou aceitando, que eu comecei a dizer, eu só peço que você permita que acompanhe as razões. Exato, o raciocínio. Eu vou lhe mostrar na Sagrada Escritura e tal. E ela foi a primeira a saber dessa atitude que eu tomei. Começamos a fazer esse estudo. Nem mesmo compartilhamos com as crianças ainda, e porque meus filhos estavam em Curitiba e eu sabia quando a reação, eu sabia. Afinal, eu já conheço bem, né, qual seria a reação. Bem, ela foi fazendo aquele estudo comigo e eu indo à missa todos os dias de manhã. Era uma missa celebrada por um padre belga, padre Maurício, que trabalha com a comunidade nipônica, japonesa de Atibaia. 7 horas da manhã, eu ia à missa, mas eu fazia mais ou menos igual a Nicodemos. Eu estacionava o carro na pracinha que tem ali, que eu não recordo o nome da praça, e ficava ali. Quando o sacristão abria a porta, eu olhava para ver se... Não é... Alguém já disse assim, o senhor foi um covarde, o senhor faltou com... Não é isso. Primeira coisa que eu quero dizer... No seu tempo. Primeira coisa que eu devo dizer, eu seria desonesto se eu ainda continuasse recebendo algum benefício pecuniário, dinheiro, salário, aí seria desonesto. Mas eu não fiz, pelo contrário, eu pedi afastamento. E qual foi a reação? E dei como razão um estudo que eu estava fazendo. Não menti, eu estava fazendo um estudo mesmo. Então eu deixei o exercício do pastoreio? Exatamente. Então eu fiz as coisas. E também queria que quando meus filhos viessem nas férias, eu pudesse compartilhar com eles. E assim eu ia à missa todos os dias de manhã e procurando emprego. Que alguém perguntou aí lá de Passos. O Carlos. O Carlos perguntou como é que foi. Então já começo a narrar aqui. Comecei a procurar emprego para que eu pudesse alugar uma casa, sair da comunidade evangélica onde eu morava, para não ter constrangimento, não para mim, mas para a minha família. E ia à missa ali todos os dias procurando emprego. Tudo obra da graça. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, 28, diz: tudo contribui, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Está passando uma dificuldade, está passando... Olha, Deus tem um propósito. Deus é misericórdia. Deus jamais, nunca em condições, nunca nos abandona. Sempre está cuidando de nós. No fim, a gente vai ver que as lutas dessa vida que Deus permite, nos eleva mais, nos torna melhores e tudo. Então, eu indo ali. E chegou um fato que já contei, tem um lado
Hoje eu dou risada, mas no dia não, né? Eu ia à missa toda. E um dia, o Monsenhor Lélio chegou lá e disse, olha, Francisco, você vai fazer amanhã à tarde? Eu falei, não, eu venho de manhã na missa, procuro emprego, depois para economizar combustível, eu não volto. Eu só venho de manhã. Eu falei, então faz o seguinte, amanhã você vem à tarde, porque vai ter a missa, você vem à tarde, eu gostaria que você viesse. Tudo bem, então tá bem, eu troco. Aí quando foi, eu vim à tarde, quando chegou a quantidade de pessoas e tudo, era a festa de São Sebastião, 20 de janeiro. 20 de janeiro. Quando eu cheguei, o senhor Lélio, Francisco, eu me chamava de professor Francisco. Professor Francisco, eu sou formado em História e Ciências Sociais. Então, professor Francisco, o senhor tem algum constrangimento de levar o andor? Ajudar a levar o andor? Eu, na hora, pensei comigo o seguinte, eu nunca comentei isso com ele. Eu pensei comigo, ele quer testar para ver até onde eu estou. Ficar pertinho dela, da imagem de São Sebastião. Ele quer testar. Ele não me disse qual imagem, eu teria um constrangimento. E eu então falei, não, eu já sei. Então, quando vem vindo, como diz, eu sou um caipira, sou da roça, nasci numa fazenda. Então, quando vem vindo comigo, eu estou voltando para o fubá. Falei, não, estava querendo testar. Eu já fui e disse, não, eu levo sim. Ah, bom. Então, ele me colocou para carregar a imagem de São Sebastião na frente. Mas veja, eu estava como Nicodemos, até que eu arranjasse um emprego, mudasse, aí sim. Ah, eu falaria. E então saiu a procissão, né? A procissão saindo para a cidade, e daqui a pouco ela entra numa rua, e eu estava na frente, e exatamente no lado esquerdo, e aonde ia passar em frente à loja de um irmão, membro da igreja. Eu falei, pronto, a loja aberta. Foi a primeira oração que Deus não ouviu. Eu disse, Senhor, deixa a loja tem daquele misericórdia, não deixa esse irmão vir. E eu fiquei assim, olhando para ver se alguém vinha. Vem aqui pegar o lugar, né? Para mim, ali no meio do povo. Mas Deus ouviu, sim. Deus ouve todas as orações. Não existe oração não respondida. Só que Deus quer nos dar... Tem os tempos de Deus. Porque Deus não nos dá, às vezes, aquilo que pedimos. Quer nos dar uma coisa maior. Ele quer me dar uma coisa melhor. E me deu. Tudo bem. E eu ali, suando, ali e tal. E quando passou em frente à loja, eu só fiz isso aqui, né? Ele fez assim. E quando eu estava andando, ele veio, parece uma brincadeira, mas ele veio simplesmente, ele chegou até quase que abaixo, para ver. Será que é o meu pastor mesmo carregando o andor? Aí veio, pronto, agora vai começar. Aí não deu outra. Aí, a notícia se espalhou. No mesmo dia. O meu filho mais velho perdeu a noiva no momento que chegou a notícia. A noiva, uma moça de Uberlândia. Eu acho que ela amava mais casar com o filho do pastor, né? Do que ele. E já terminou e foi aquele sofrimento, eles voltaram para casa. Aí eu sofri muito. Cumprimentava irmãos, pastor fulano, como vai? Não faça isso. Olha, se alguém sair da nossa igreja e ir para qualquer religião, nunca faça isso que fizeram para mim. Deixe a porta aberta do seu coração, ame-o, respeite-o. Caridade. Caridade. E aquela coisa, aí foi um sofrimento, nós passamos muitas dificuldades, não consegui arranjar emprego, era uma época muito difícil. Olha, só haver uma licença saúde, nós vamos arranjar. E para terminar esse bloco, eu queria que o senhor contasse o versinho, mandioca no almoço. Eu fiz é infame, né? Foi. Mas chegou um momento que a nossa alimentação eram as mandiocas que alguém, que Deus Nosso Senhor abençoe, quem plantou essas mandiocas, não fui eu, e nós comíamos mandioca. Então eu cheguei lá, mandioca era o único alimento, e chá de folha de laranja. E eu então fiz um versinho, mandioca no almoço, mandioca no jantar, mandioca todo dia, mandioca sem sar, porque nem sal tinha, então eu rimei com sar. Exato. Né? Mas foi tudo isso aqui, essa dificuldade e tal. Se tenho tempo, quero contar o dia que recebi Nosso Senhor na Eucaristia, porque a sua pergunta é importante. O que é a Eucaristia para você?
Como é que você entra na fila? Exato. Qual a sua expectativa? O que acontece na sua mente, no seu coração? E eu quero contar isso. Exato. Não sei se o tempo... Vamos ver aqui o nosso diretor com uma pergunta aqui. Esse aqui é o nosso diretor. Vem cá, mostra a carinha aí. É isso. Certa vez chegou à missa com muita dor, estava querendo ir embora, mas esperou a Eucaristia. Na hora que recebeu o corpo de Cristo, a dor passou. Por isso, acredito muito. Diácono, como foi, a pergunta da Neves de Campinas, como foi que você sentiu na primeira vez que recebeu a Eucaristia? Dá tempo aí nesse bloco, diretor? Vamos lá. A Santo Agostinho diz que Deus permite, às vezes, um grande mal, porque sabe que dele pode tirar um bem maior. Não é? Então, nós ficamos, houve aquela repercussão já, a cidade ficou sabendo, muitos colegas pastores iam em casa tentar demover-me do propósito de ser católico, e assim foi muito difícil. Perdi, triste dizer isto, mas eu continuo amando a essas pessoas, perdi a amizade, o carinho que eu tinha deles. Misturaram. Muito bem. Eu tenho a esperança de reencontrarmos todos no céu, não é? E de sorte que passei dificuldades financeiras, fui vendendo até algumas coisas que tinha, de bens que poderia ser vendido e tudo, e procurando emprego, e chegou o momento que nós começamos a comer só mandioca e tal, mas aí tem um momento mais forte, que entra a história Nossa Senhora, que eu deixo para depois, porque nós estamos ainda nessa fase que eu quero falar da Santíssima Eucaristia. E assim comecei a ir à missa. E aí só que as coisas ficaram mais fáceis. Aquelas outras dúvidas, todas, uma série de outras dúvidas que eu elenquei aqui algumas e que falei ao senhor bispo, Dom Antônio Pedro Miziara, eu comecei a estudar. À medida que eu ia tendo uma certa compreensão, eu já o procurava e conferia com ele, Dom Miziara, que isso não é ótimo, é isso mesmo, é assim e tal. Então as coisas foi mais rápido e mais fáceis. Até que um dia, Dom Miziara disse, agora, aliás, foi Monsenhor Lélio quem veio dizer, o senhor agora pode receber Jesus na Eucaristia. E como foi esse momento? Mas veja bem, aí, como os filhos voltaram, ia vários colegas pastores, eu tinha um irmão, que era pastor também, 12 anos mais velho que eu, faleceu em Ji, Paraná, houve uma pergunta aí, meu irmão estava pregando na cidade, saindo da igreja, teve um ataque fulminando o coração, veio a falecer nesta cidade. E eles não conseguiam demover-me, eu já havia estudado, colocava as minhas razões, eram umas discussões que não levavam a nada. Aí trouxeram o homem que foi meu pastor, aquele que foi responsável pela minha ordenação. Com todo respeito, não sei se é vivo ainda, vou citar o nome, pastor William Preston Griffin, pastor Guilherme. A última vez ele estava como missionário na Inglaterra, um americano. E ele veio. Aí ele tentou me demover, e não conseguindo, ele disse, o senhor está forçando a sua família a seguir. Eu disse, não, de forma alguma. Minha esposa, meus filhos, o senhor me permite que eu converse com eles? Eu falei, claro, pode fazer a pergunta se o senhor quiser para eles. Estávamos todos na sala. Ele disse, mas eu não quero fazer na presença do senhor. E eu quero começar conversando com a irmã Didi. Aí a minha esposa, o senhor não tem segredo com o meu marido. O senhor pode fazer as perguntas se o senhor quiser na presença dele. Eu falei assim, não, eu quero. Eu falei, não, meu bem, vai e tal. Aí eu ouvi já logo a minha esposa exaltada, brava. Eu disse, isso aconteceu. Enfim, ele foi e conversou com os meus filhos. E conseguiu levar, passar fome, perder os amigos, enfermidades. Porque foi difícil. Uma aprovação mesmo. Foi a história de Jó. Eu fui submetido a uma cirurgia sim, mas fui submetido. A minha filha, outra, a minha esposa, quer dizer, tudo assim. E o que é triste, nunca faça isso para ninguém. O que é triste, telefonemas anônimos e não anônimos, cartas anônimas. Ai, Deus está pesando a mão sobre vocês. Aí, volta, Deus está castigando. Coisas desse tipo. Profecias. Se você não voltar, dentro de 4 meses, vocês vão morrer num acidente de automóvel, vão morrer presos nas ferragens, vão morrer carbonizados.
vai ser um caminhão amarelo que vai atropelar. Essas brincadeiras. Foi coisas terríveis. De mau gosto mesmo, hein? Isso não se faz. É a teologia, eu ia falar uma expressão aqui bem forte, é uma teologia do terror. Exato. Mas eu fui pressão. As minhas crianças, quando nós saímos, que íamos visitar minha irmã em Taubaté, se vinha vindo um caminhão amarelo, as minhas crianças eram pequenininhas. Tinha criança com 4 anos, olhava o caminhão, papai, vem vindo um caminhão amarelo, viu, papai, lá. Traumatizou. Traumatizou, isso não se faz, isso é falta de caridade. Bom, enfim. E ele levou, a maior provação foi o dia que esse pastor conseguiu que o meu filho arrumasse as suas malas e fosse embora de casa. Fez opção, foi com ele. Era maior de idade, tudo bem, mas foi dolorido. Foi triste. Porque nós cantávamos juntos. Eu não canto, pelo amor de Deus. Cantávamos juntos, eles, minha esposa e meus filhos, e tudo. Nós éramos uma família unida. Daqui a pouco você vê esse nosso Senhor que veio do céu para nos unir. Em nome dele se fazem reuniões. E foi a grande provação. Muito bem, mas chega aquilo que eu disse, a notícia: o senhor pode receber a Santa Comunhão. A Santa Comunhão. Conta para nós como é que foi. Lá estou eu, na igreja São João Batista. Olha só, era quinta-feira santa. Olha só. Olha. Melhor dia não podia ser. Não poderia. Estou eu ainda, não é a pedido do Vicente, que eu estou aqui de terno e gravata. Então, eu ainda com meu uniforme, terno e gravata, minha esposa, muito bem vestida, e meus filhos que estavam ali, ocupamos um banco e esperando aquela hora. Quanto tempo eu esperei. Quantas vezes eu ia à missa e eu via o padre Maurício assim: felizes convidados. Gente, bota feliz nisto, felicíssimo. Não existe convite na terra mais sublime, mais extraordinário, que pelos lábios do sacerdote, nosso Senhor nos convida para recebê-lo. E eu não podia. Eu via que as pessoas ficavam olhando no rosto das pessoas. Como é que era? Que sensação, que experiência. Aquela coisa toda. Mas chegou o dia, eu estava ali. E, apesar de eu ser, não pareço aqui, mas eu sou tímido, eu não via a hora daquele chegar aquele convite. E a minha vontade é que a hora que fizesse o convite, eu iria. Mas a primeira acusação que fizeram contra mim é que eu estava... Tinha ficado maluco. Ele estuda muito. Tanto estudar, ele ficou, de fato... Eu fiz 3 cursos universitários, estava fazendo um 4º de psicologia clínica. Então o pessoal, com pós-graduação, então o pessoal achava... estudou muito, ficou maluco. De fato, eles, de certa forma, têm razão. Porque eu sou maluco mesmo. Eu sou louco por nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Louco por Nossa Senhora. E esse tipo de loucura só tem um remédio. É internar no céu eternamente. Exatamente. E eu espero. Bom, então, a minha vontade era essa, Frei. A minha vontade, Frei Rinaldo, era esta, ir lá para receber. Mas, poxa, já disseram que eu sou louco. Se eu faço isso, esse homem é louco mesmo. Então, eu entrei comportado naquela bendita fila. Brasil, o país das filas. Filas da morte. Fila para marcar consulta do NPS, é isso mesmo? INSS. É um absurdo, aquilo é uma vergonha, um crime que se faz. As pessoas de madrugada, aquelas filas, fila no banco, fila para tudo. Aqui o Brasil é o país das filas, fila da morte. Mas tem 2 filas que quanto maior, mais eu gosto. É a fila da confissão e a fila da comunhão. Essa é a fila da vida. Essa é a fila que leva para o céu. Essa a porta estreita. A porta estreita. Então eu entrei naquela bendita fila, coloquei a minha esposa, que também fez comigo. Meus filhos foram fazer depois. A preparação, primeira comunhão, etc. A minha esposa na frente, eu com as mãos só, nós fomos naquela bendita fila. O coração ali, batendo. Ali, né? Ali. A minha esposa recebeu o Nosso Senhor. E aí o Monsenhor Lélio pegou a hóstia e disse: corpo de Cristo. Não pense, padre, que eu tive uma visão. Não foi. Não, coisa da mente, coisa da emoção, coisa assim. As coisas, eu estava muito emocionado. A mim
me pareceu que naquele momento eu estava muito emocionado, como se o Nosso Senhor tivesse, o padre tivesse desaparecido. Eu não vi o rosto, eu vi os pés, os sinais das chagas, numa veste branca, alvíssima. Eu vi isso. Eu vi: Francisco, há quanto tempo eu te esperava? Que é Jesus, que é a Eucaristia para mim? É receber o Cristo vivo. É receber Nosso Senhor que vem transformar a nossa, vem nos elevar, vem nos preparar para o céu. Quando nós recebemos Nosso Senhor, eu fui fariseu. Eu fui. Ataquei muito a Igreja Católica. Eu dizia que por causa da Sexta-feira Santa, eu dizia que eles adoram um Deus morto. Mentira! Nós, católicos, pela graça de Deus, adoramos um Deus vivo, mas não um Deus lá no céu, um Deus no meio de nós, porque o seu nome é Emanuel, um Deus presente na Eucaristia. Eu que pregava das minhas... O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus salva. Eu digo aqui e agora, e peço a Nosso Senhor que registre isso no livro da vida. Eu digo que é verdade. O sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus salva. Eu experimento o poder desse sangue a cada comunhão que eu participo. Eu experimentei o poder, eu amava Nosso Senhor, mas depois que descobri esses dois grandes tesouros, Ele na Eucaristia e Nossa Senhora, o meu amor à Sagrada Escritura é muito maior, o meu amor a Nosso Senhor é muito maior, o meu amor às pessoas é muito maior. Ele fez uma transformação na minha vida. Ele mudou a minha vida. Ele encheu o meu coração de paz. Agora, quando eu abro a minha... O tesouro foi aberto, o tesouro foi agora revelado. tem um outro sabor. Quando eu abro aqui, eu não fico pensando o que eu acho. Eu simplesmente leio e digo o que a igreja me ensina. E eu tenho tranquilidade. Eu escapei da tirania das opiniões. Porque quem ouve a igreja, ouve a Nosso Senhor. Quem segue a igreja não erra. E aí voltamos para o meu lugar. E aí estávamos, eu e a minha esposa, nós nos abraçamos, nós estávamos de joelho, adorando o Nosso Senhor e chorando, já viu que eu sou meio chorão, adorando a Nosso Senhor e ela também, e adorando os filhos amontoados sobre nós, e aquela coisa toda, e foi algo maravilhoso, algo que as palavras são muito pobres para isso, não é? Só que você, que é católico, pela graça de Deus, pode dizer, você que tem esse Jesus maravilhoso na Eucaristia, que tesouro, como é bom ser católico. Muito bem. E aí, ao término, antes da bênção final, Dom Monsenhor Lélio convida, eu quero apresentar o professor Francisco, a sua família. E nós fomos à frente. Ele já havia contado a história, toda a cidade já sabia e tudo, e quando nós chegamos lá, que era agora modificado, era uma igreja de soalhos, então a nave tem, até o presbitério, tem degraus, não níveis, então a gente, quando eu cheguei no presbitério, que nós nos voltamos para o povo, e nós, sim, eu esqueci de contar, isso é muito importante, eu ouvi, mãe é mãe, eu tenho uma mulher, uma esposa maravilhosa, e meus filhos têm uma mãe muito boa. Se os meus filhos estiverem ouvindo, amem muito a mãe de vocês. Porque eu sei o quanto vocês, quanto a minha esposa, vocês são amados pela mãe de vocês. Eu vi a minha esposa orando, pedindo, Senhor, traz o meu filho de volta. Pois muito bem, nós voltamos, quando nós voltamos para o povo, eu olho, foi instantâneo, eu olho lá na porta de entrada, de pé, estava lá aquele rapaz magrelo, eu olhei assim, o meu filho que tinha ido embora. Olhei discretamente, ele foi mais explícito, aí minha esposa foi, meu bem, olha lá, aí ficou. Nós ficamos comentando, aí o Monsenhor Lélio pegou o microfone que ele estava falando, pôs aqui atrás, né? O que é que está acontecendo? Ele está falando de nós ali. Ele sabia da história do meu filho.
Está lá onde? Lá na porta da igreja. E eu disse, senhor, permite? Vá depressa, vai chamá-lo. Aí quando eu fui, ele já viu o nosso encontro. Nosso Senhor na Eucaristia é que une a família. Sacramentos, a grande força para lutarmos contra o pecado, com a grande batalha no nosso coração. Ele veio, ele chegou, pediu perdão para mim, para minha esposa, e nós nos abraçamos todo mundo com um bolinho de gente, todo mundo ficou de pé, assim, olhou aonde, nem bem chegou, já vai indo embora, né? Saiu, porque aonde vai a caçamba? Exato. Como é que é a história? Onde vai a corda, vai a caçamba, uma coisa assim, né? Puxa, foi a esposa, foi os filhos, foram todo mundo atrás. E aí ele disse, papai, eu voltei, o senhor me perdoa, eu voltei para casa, não só para casa, eu voltei para também ser católico. E aí está a grande maravilha. Agora... História do Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Meu Deus. Agora, veja bem, não é todo momento, não haja coração que aguenta, hein? Porque quantas vezes o senhor já teve, quantas vezes nós já tivemos essa experiência com Deus, que a gente tem que dizer para o senhor, por favor, se afasta um pouquinho, porque... Eu, por exemplo, sinto um negócio aqui na garganta, aqui, vou morrer asfixiado aqui, tanta alegria, o coração não aguenta. Exato. Então, mas faz bem. Nossa, Virgem. Nossa Senhora. Então, aquele amor. Então, muitas vezes, a gente vai para a fila e eu até estranho, é a falta de estupor diante do grande do mistério, diante da grandeza do momento. Mas a nossa fé, a nossa razão, iluminada pela fé, nos diz que nesse momento, não é toda hora que nós sentimos, a verdade não está porque eu sinto, a verdade está porque nosso Senhor diz que está, acabou. Eu posso estar com uma enorme dor de cabeça, eu não recebo um Jesus menor do que quando sinto. Ele está ali. Aliás, fé é exatamente isto. Fé é exatamente quando eu não tenho vontade de levantar cedo para ir na missa às 6 horas, mas eu vou. Eu tenho meu corpo, eu quero dormir. Mas a minha razão me diz... Quer trocar por outro tipo de lazer? Mas a minha razão diz, ele é maior. Ele é que dá sentido à vida. É ele que dá sentido até o dormir, o comer, o trabalhar. É ele que dá sentido a tudo. Então a minha razão diz, vá. E eu vou. Vamos rezar um pouquinho? Vamos agradecer tudo isso? Vamos rezar? É grande a graça. Não é bom ser católico? Tá vendo, gente? É uma grande, maravilhosa graça. Eu vim nesse programa para repetir, dizer que sou católico pela graça de Deus. Graças a Deus. Vamos ficar de pé aqui, a gente. E cadê? Vem cá, seu... O diácono, nosso irmão diácono Francisco, depois desse momento forte de alegria, de emoção, eu também estou chorando aqui, viu? Eu também sou chorão aqui. Mas é a emoção de saber a graça acontecendo, o milagre acontecendo. E que, oxalá, os nossos irmãos católicos possam, sentir e experimentar e ter essa certeza de que esse Cristo na Eucaristia, como transforma a nossa vida, o nosso ser, a nossa família. Aquilo que tentaram fazer com o Senhor, religião dividir, Cristo uniu e trouxe a família de volta, porque Jesus Cristo quer isso. Em primeiro lugar, transformar o coração e a família. E por isso que nós queremos rezar aqui diante da palavra, invocar também a presença de Nossa Senhora, que depois o nosso irmão diácono Francisco vai contar a presença de Maria na vida dele. Por isso que eu queria entregar esse momento, agradecer a Deus essa graça acontecendo, que aconteceu na sua vida e continua acontecendo todos os dias, essa graça que continua acontecendo na sua vida, cada vez que você vai na comunhão. Eu tenho certeza que depois de ouvir esse relato, o seu carinho, o seu amor, a sua dedicação pela Eucaristia vai se transformar, vai aumentar e você vai, nenhum outro tipo de compromisso. Chegou alguém na minha casa, na hora da missa, leve esse alguém com você, para que ele também sinta essa alegria, essa emoção de sentir o Todo-Poderoso, o céu dentro do seu coração. Eu quero também agradecer de coração o seu testemunho que emociona. É Deus vivo e verdadeiro atuando na vida do seu Francisco. Quero também pedir pelas suas intenções, por suas cartinhas que estão chegando aqui, bendito seja Deus, pelas intenções de toda a Associação do Senhor Jesus, pela intenção do Papa, pela intenção do Padre Eduardo,
pela saúde de Dom Mauro Morelli, que se acidentou também esse final de semana. Vamos rezar o bispo de Caxias do Sul, lá no Rio Grande, por sua recuperação. Pela saúde de você, viu, Valmir, que está fazendo falta aqui, que se acidentou também, mas vai melhorar. Pela vida, pela saúde de todos nós aqui, que trabalhamos, que dedicamos nosso tempo para falar, para mostrar esta verdade. Por você que é sócio, que acredita na obra, por você que ainda não é sócio, por alguma razão, mas que Deus vai abençoar a sua vida e você vai rezar e continuar acreditando nessa obra. Tudo isso é Jesus que transforma. Jesus que veio por uma pessoa extraordinária que é Maria. Por isso também nós queremos rezar. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez homem. Habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho bem-amado, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Você que está em casa, né? Diácono, pedir que se essa vela, aí sim, representa, essa representa, mas a certeza de que Cristo está iluminando a sua vida. Segure seu copo de água, sua jarra de água. Você que está também se preparando para almoçar, que Deus abençoe também o seu alimento. Estenda a sua mão. Senhor Deus de infinita bondade, ternura e misericórdia, Deus que sempre vem ao nosso socorro, nunca nos abandonando. Deus que vem com a sua graça poderosa, transformadora, que cura, liberta e salva. Te pedimos, Senhor, que abençoeis cada família que está nos assistindo nesse momento. Cada pessoa com sua necessidade, com sua realidade, com sua alegria ou com sua tristeza. Mas que diante de Ti, Senhor, quer ter uma vida transformada, alegre e feliz. Te pedimos, Senhor, que venha ao nosso encontro abençoando esta água, fruto da Tua criação santa e bendita, que simboliza o nosso batismo de purificação, de pertença definitivamente a Deus, de filhos queridos e amados por Deus. Essa água, Senhor, faça com também a nossa vida, com que também a nossa vida seja transparente como essa água. Que nós possamos cada vez mais sermos imagem e semelhança de um Deus que é amor, de um Deus que é vida. E pelo poder da infinita Santíssima Trindade, que está em nosso meio e nosso coração, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu vou pedir que o Senhor comece partilhando essa água, que nós vamos partilhar também com todos os membros aqui da nossa equipe. Tome um pouquinho isso. Né? Você em casa faça isso com sua família, faça isso com seus filhos, né? Mas parece que tem alguém que quer falar conosco. Alô, boa tarde. Eu sou Reinaldo? Alô, dona Didi. Eu ouvi o senhor falando. Tudo bom, querida? Tudo bem, graças a Deus. Tem alguém emocionado aqui do meu lado, viu? Tem alguém emocionado aqui do meu lado, viu? Eu sei. Ô, dona Didi. Eu quero parabenizar o senhor pelo seu programa, né? Seja sempre essa pessoa feliz e que o Senhor transmita essa felicidade que Deus e Nossa Senhora dá ao Senhor e para todos nós. Obrigado, dona Didi. Mas olha, Está meio emocionada. é uma satisfação muito grande ouvir a senhora. É uma pessoa que transmite muita paz, viu? Obrigado, querida. Obrigado. É uma emoção grande falar com a senhora também. Continue Né? assim, uma pessoa simpática. Obrigado, E querida, é de isso que coração. nós queremos.
Eu queria que a senhora falasse com o maridão aqui, né? A senhora estava ouvindo o programa? Estou ouvindo. Está vendo o programa? Numa sala de TV, fora da sala do que estou com o telefone. Mas a senhora ouviu o relato? Estou ouvindo. Ah, que bom. Viu o seu maridão aí? Vi sim. Ah, que emoção, não foi? Foi emoção. Foi sim. Ele é muito boa pessoa. Não é porque eu estou... Olha, ô dona Didi, ele já fez uma declaração de amor muito grande para a senhora aqui no ar, Sim, né? eu vi. Agora é a sua vez. O senhor fale a ele Não, pode falar a senhora que ele está vendo a senhora, ele está ouvindo. Pode falar. que eu também o amo muito, né? E confio muito nele. Tá vendo? Por causa disso que nós nos damos bem. Pode falar com ela, seu PC. Agora é com vocês dois. Vai ser uma choradeira. É um de lá e de cá, né? Mas é de felicidade, né? Eu fiquei emocionada em ver a sua declaração, meu bem. E liguei para ir. Eu te amo também bastante. Confio em Deus que tudo vai dar certo para nós. E ainda não deu, mas Nossa Senhora está ouvindo nesse momento. E vai dar tudo certo. Com certeza, né? Com certeza. Dona Didi, olha, eu só quero dizer assim que muitíssimo obrigado. Parabéns pelo esposo que a senhora tem. Muito obrigada. Parabéns pelos filhos, né? Muito obrigada. Os 9 filhos, meus né? filhos são muito bons. São Graças 9 a Deus. filhos, é isso? Parabéns pelos filhos, parabéns pelo testemunho, parabéns por essa emoção que vocês estão proporcionando hoje ao Brasil inteiro. Esse relato, essa presença de Deus na Eucaristia, a presença de Nossa Senhora na vida de vocês. Eu imagino toda assim a vida, a mudança radical que vocês começaram a viver, as dificuldades que permanecem ainda, algumas dificuldades, mas como a senhora disse, né? Tenha fé, coragem que nós vamos vencer, né? E com Deus a gente vence tudo. Com certeza. Maria. Fala com ela. Meu bem, eu te amo. Obrigado por ter Eu não telefonado. quero tomar muito seu tempo. Tá, obrigado, meu bem, por ter telefonado. Fica com Deus. Deus que abençoe e continue sempre essa pessoa alegre e feliz. Amém, obrigado. Né? Deus abençoe. Um beijão pra senhora e toda aqui a TV Século XXI, viu, querida? Muito obrigada. E um pai. dia a gente espera a visita da senhora aqui também, tá? Muito Quero obrigada. dar um beijão pessoalmente pra senhora. Obrigada. Deus abençoe, querida. Um abraço, Fique na senhor. paz. Amém. Sua Obrigado. bênção. Deus abençoe de coração, viu, querida? Amém. Tá vendo? Essa surpresinha que a gente reservou pro final pro senhor, viu? Tá vendo? Né? Estão querendo matar o velho, né? É a dona Didi, lá de Anápolis, ligando pra nós. Deus abençoe, viu? A Marli de Arroio do Silva, lá em Santa Catarina, né? Também está pedindo orações para toda a família. Obrigado, Marli, lá do Arroio do Silva, viu, gente? Lá de Araranguá. A Terezinha de Cachoeira, lá do Rio Grande do Norte, né? Está perguntando se o senhor conhece o pastor Sidney, que também deixou a igreja protestante para seguir a católica. O senhor já ouviu falar do pastor Sidney? Eu penso que a pessoa que eu conheço, acho que do norte do país. Mas existem, norte do país. eu conheço vários ex-pastores que hoje são católicos. Ai, graças a Deus, né? A Sandra de Manaus, lá no Amazonas também. Obrigado, Sandra. Reprisar esse programa no sábado. Essa é a sugestão da Sandra. Mas com certeza, Sandra. Mas com certeza que esse programa vai estar também no ar no sábado. Obrigado, Sandra. Givanildo de Cachoeirinha, lá em Pernambuco. Qual a posição da igreja sobre a anglicana? Tem algumas perguntas chegando. O Givanildo, o Darcy, né? Ele pergunta de Franca, São Paulo. Tem como explicar a respeito da Santa Ceia? Liguei a televisão agora. Obrigado, Darcy. O João Carlos de Campina, a Igreja Nazareno, é segmento da Igreja Batista. Tem algumas perguntas que estão surgindo aqui, viu, gente? Então, como o nosso irmão tem um programa aqui na TV Século XXI, Todas as sextas-feiras, 19h30 às 20h30. Todas as 7h30 da noite, às 8h30. às 8h30. E repete no sábado, todos os sábados, às 9h às 10 da manhã. Então, olha, as pessoas que estão ligando, essas perguntas eu vou passar para ele e ele já me disse que ele vai trabalhar essas perguntas também no programa dele. Então, continue mandando e assistindo o programa onde ele participa também para fazer. A Sônia de Hortolândia, São Paulo, pedindo oração para a Jéssica, que está com leucemia, está internada e tem 10 anos. Ó, Jéssica, estamos rezando por você, viu? A Caroline e todas as crianças. A Adélia Lemos de São Paulo também pedindo pelo emprego do Luiz e toda a família. A Regina de São Bernardo do Campo, oração para o seu marido Antônio, saúde. Para Jorge também saúde. Mas eu queria que o senhor falasse então, Maria.
Maria. Bom, então Deus permitiu que nesse itinerário, nessa trajetória, nós passássemos a termos dificuldades de ordem financeira, mesmo até para comprar alimentos. E o senhor já antecipou, nós chegamos um momento que tínhamos para comer em casa apenas mandioca. Mas Deus, na sua infinita graça, na sua infinita sabedoria, nos permitiu que a minha família, nós ficássemos sem nada para comer por 3 dias. Em casa, alguns filhos, não, papai, não foi 3 dias, foi 2 dias. Não importa se ficamos 2 dias ou 3 dias. E nesses dias de jejum, que Deus nos quis impor, nos provou, a minha esposa dizia, meu bem, vá à cidade, converse com o Monsenhor Lédio, diga a ele da nossa situação. Não sei se por timidez ou por orgulho, eu não fui. E ficamos orando, família toda orando. E no último dia de jejum, no segundo dia ou no terceiro, as crianças estavam para fora, era uma área muito bonita, uma região, um local muito bonito, um gramado, muitas flores e tudo, estavam brincando. E a minha 6ª filha, por ordem decrescente, a Susan, na época estava de 9 para 10 anos de idade, ela saindo, veio para dentro da casa, saindo lá do brinquedo, ela veio, estava na cozinha, e ela veio e disse, olha papai, estou morrendo de fome. Eu disse, vai brincar, meu filho. Mas, papai, brincar com fome, vai deitar um pouquinho, vai dormir. Mas papai, dormir, papai, estou com muita fome. Reze para quem está desempregado. Reze para quem não tem. Só conhece o significado da dor quem tem uma cicatriz. Quem passou por isso. E aí, ela disse, olha, fazendo assim, olha, papai, estou com muita... Mas sabe o que eu gostaria de comer agora? Um bom pedaço de marrom glacê. É o doce preferido dela. E eu, sem pensar, eu disse, olha, entre no seu quarto e peça a Virgem Maria. Vale lembrar, Frei Rinaldo, que, olha, isto é uma coisa que demandaria tempo para explicar. Eu explico no programa depois, à medida que eu vou fazendo o programa, eu vou dando testemunho com os sacramentos e tal. O bloqueio psicológico que se tinha para rezar. A aversão à Nossa Senhora. A aversão à Nossa Senhora. Sabe, quanto a mim, estava aqui. As verdades, senão eu não teria recebido Nossa Senhora na Eucaristia, estava aqui. Quer dizer, eu saberia responder. Faltava o passinho. Faltava, sabe o que abrir a boca e falar, professar. Exatamente. E a minha família, em situação ainda pior, porque elas foram criadas dentro de uma hostilidade. A Nossa Senhora, a mulher como outra qualquer, ela está morta, não houve orações e coisas assim. Muito bem. Então eu disse à minha filha, vá no teu quarto, entre, dobra o joelho e peça a Virgem Maria. Ela ficou, me permite, eu vou ficar de pé. Claro que sim. Ela ficou, pôs um pezinho assim e disse, mas eu vou mesmo, eu quero ver se essa tal Virgem Maria ouve orações. E foi para o quarto. Eu disse, e não me canso de repetir, porque o que é verdade deve ser repetida, e quando a gente ama, repete, eu tenho uma boa esposa, eles têm uma boa mãe e uma mulher muito sensata. A minha esposa, ouvindo a minha resposta, saiu e veio, meu bem, como é que você vai incentivar a pedir uma lá de 12? Nem pão nós não temos. E se porventura Deus, nos seus desígnios, quiser nos provar mais tempo e não atender o pedido da Susan, vai dar trabalho para nós. Falei, mesmo, meu bem, vamos para o nosso quarto? Vamos. Fomos nós dois, e nós oramos, pedindo ao lado do marrom glacê, nem eu nem ela. Nós pedimos a Deus, nosso Senhor, que não permitisse que aquela fé que estava nascendo no coração daquela menina fosse prejudicada. Indiretamente, claro. Pedimos aquilo que ela queria. Muito bem, feito isso, passamos aquele dia. No outro dia, logo de manhã, eu ouço, lá é um sistema americano, uma organização americana, não tem muros, mas eu tinha posto um cadeado no portão
para evitar de debate de Bíblia, para que eu estava errado, aquela coisa toda, eu defendia a minha fé e tal. Eu falei assim, vou pôr um cadeado, porque eu não gosto, a Bíblia não é feita para discutir, a Bíblia é feita para se orar em cima das verdades dela. Ainda mais de barriga vazia, né? Mais complicado ainda. Mais complicado. Então, aí eu abri o portão, porque a casa ficava numa esquina, Alameda das Andorinhas, a Maracanã aqui do fundo, que era a frente da casa, e uma outra que eu não recordo aqui desse lado. Eu abri da cozinha, abri o vitrô, vi um moço de barba e vi um crucifixo. Falei, opa, não vem discutir Bíblia comigo, é católico. Falei para o Aldo José, o meu caso, era abaixo da Suza, vai e abre o portão. Abri o portão, desce, veio caminhando, eu vejo um carro que desce, entra na varanda da casa, esse moço vem, pastor Francisco, eu sou o padre José Carlos Brilha. Conheceu? Não, mas... Padre José Carlos Brilha. E essa senhora descendo no carro, ele apresentou que é a Maria Guilhermina, a Mag, e nós viemos aqui. Imediatamente essa senhora vira-se para o padre, padre, diga ao pastor Francisco, me chamando de pastor, o que nós viemos fazer aqui. Ele disse, eu não, diga você, Deus falou com você, não comigo. Aí ela baixou a cabeça, sem fitar-me, e disse, olha, pastor, não me interprete mal, não sei se pesadelo, se um sonho, eu não sei. Foi impressionada, porque o senhor foi apresentado na igreja e tudo, e em sonho, Deus me pediu que eu trouxesse alimento para o senhor não se ofende, eu fiz uma compra, falei com a minha irmã Regina, fizemos uma compra, ela não pôde vir, o padre, nós trouxemos alimentos. Minha senhora, me ofender, nós estamos aqui sem comer esses dias todos, nem tomamos café ainda hoje. Aí ela olhou para mim, sorriu, deu as costas para nós estávamos na varanda, entre o carro e a porta da cozinha, não teve tempo de convidá-los para adentrar a casa. Ela abriu a porta do carro, inclinando-se, reclinou o banco, inclinando-se, e enfia a mão numa das caixas, trouxe muita coisa, sou uma pessoa de posses, graças a Deus, pessoa muito boa. Ela enfia a mão, tira uma lata e vira-se para minha filha Suza e diz, menina, esta lata de doce foi Nossa Senhora que lhe mandou. Era uma lata de marrom, né? Deus me livre. A minha filha pegou a lata, ontem, quero ver se essa tal Virgem Maria ouviu as coisas. Agora, olha papai, olha a mamãe, chorando. Olha o que Nossa Senhora lhe me mandou. Qual foi o grande presente? Aquela família que está saindo de uma igreja que não tem esse carinho, esse apreço, não conhece essas verdades que nós católicos conhecemos a respeito de Nossa Senhora. Qual foi o grande presente simbolizado naquela lata de doce? Para mim, foi isso. Vocês têm mãe, vocês não são órfãos. Com certeza, nós temos um pai. E aí nós caímos contra aquilo, a minha filha. Aí eu virei para essa senhora e disse, minha senhora, minha senhora, a senhora sonhou isso também? Não, senhor, por quê? Porque a minha filha pediu ontem uma lata de marrom-glacê. Caiu o padre, caiu ela. Para ela, tirou lá e foi para ela. Para ela, porque não deu para a dona da casa, exato. Ou para a minha filha, a caçulinha, que tinha 4 anos, a menina, uma menina, deu para ela. E aí, a grande graça daquele dia foi eu e minha família, principalmente os meus filhos, rezarem a primeira Ave Maria da vida deles. Esta Ave Maria nós continuamos rezando todos esses anos. Não tem nenhum momento em que nós não alcancemos uma graça com Nossa Senhora. Como é bom ser católico. Amem muito a Nossa Senhora. Peça à mãe que o filho concede. Com certeza. Né? Reze o rosário e conheça essa encíclica do Papa João Paulo II sobre a Santíssima Eucaristia, que eu gostaria de falar, o tempo não nos dá. Olha, meu Deus do céu, eu queria imensamente agradecer, foi um testemunho, foi um relato maravilhoso, foi bênçãos acontecendo, milagres acontecendo, Deus abençoe o senhor. Né? Gente, adquiram os livros, adquiram os livros aqui do Diácono Francisco, eu tenho os dois, vou mostrar, faço questão de mostrar aqui. Adquiram, gente, essas necessidades que ele falou também, elas não se solucionaram por completo, né? Então, não, eu ainda passo por dificuldades financeiras, porque eu vivo única e exclusivamente do meu ministério, da venda dos meus livros. Se eu vendo o livro... Liguem para cá, gente. Então, vamos ajudar esse homem, esse relato de Deus, esse testemunho de Deus. E está aí na tela o endereço para que você
possa para receber um catálogo do nosso livro, para que, se você quiser, nós possamos ir até a sua comunidade, dar um curso sobre o problema de família, sobre a Bíblia, etc. Entre em contato conosco. Nós vamos falar sobre fé, sobre educação. Eu disse que é importante a educação de crianças. Quando deve começar a educação dos nossos filhos, diácono? Quando tem 7 anos? Não. Sabe quando começa? A partir de 2 anos de idade, ensinar. Aqui tem toda a orientação para a mãe de como passar para o seu filho. Eduque o seu filho. Nós vamos ver na próxima semana, se Deus quiser, a importância de se começar o mais cedo possível a educação dos nossos filhos. É a graça que você vai receber de ter um filho que conhece as verdades da fé. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já estão aqui à disposição de quem desejar, de nossa autoria, aqui na Associação do Senhor Jesus. O Messias, que é este livro? Que fala este livro? Sobre Jesus no Antigo Testamento, mostrando passagens do Antigo Testamento, promessas, profecias do Antigo Testamento e o cumprimento no Novo. É um livro que nos faz amar e entender melhor a Bíblia. E outro livro, sobre Nossa Mãezinha do Céu. Aquelas dúvidas que eu tinha quando era pastor e como eu encontrei a resposta na Bíblia estão aqui também. Você pode pedir, escreva-nos, telefone-nos, mande e-mails. Você receberá em sua casa.